Então, para a nossa análise de hoje, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu trago dois temas diferentes. Todos os dias tem 2 vídeos, cada um dos vídeos tem 2 temas cada, totalizando 4 temas geopolíticos diários de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para discussão, e inclusive fiz um texto bem curtinho no canal do Telegram do Verdade Concreta no dia de ontem, expondo essa ironia. O link do canal do Telegram está na descrição do vídeo aqui embaixo, ou pesquisa Verdade Concreta no Telegram. Existe uma ironia no primeiro tema que eu vou discutir com vocês, por quê? Porque é irônico que algumas empresas automobilísticas estejam apontando o seguinte: a Europa está se tornando pouco competitiva e pouco atrativa para indústrias, e aqui nesse caso estou falando da indústria automobilística, por causa do custo da energia e dentre outros fatores que são produzidos por essa crise que o mundo inteiro está vivendo nas cadeias de suprimentos e assim por diante. Mas qual é o fato irônico aqui? A indústria automobilística, eu já vou trazer a notícia sobre isso, ela apontou o seguinte, que a Europa é um ambiente industrial que não está se tornando atrativo para produzir carros elétricos, e a ironia vai justamente no fato, de que a Europa está apostando num cavalo de pau energético para tentar apostar nas energias alternativas. E justamente por isso se torna um ambiente pouco favorável para a produção de carros elétricos, que são um meio de transporte com uma energia alternativa, se a gente tomar o combustível fóssil como energia tradicional. Então, apostar na energia alternativa torna a produção de carros elétricos energia alternativa, uma forma de transporte alternativa ao combustível fóssil, pouco viável. É a energia alternativa encarecendo a continuidade do projeto da energia, a forma de transporte alternativa. Há algo problemático no meio disso tudo. Sobretudo quando a indústria automobilística aponta quais seriam os ambientes mais interessantes. Aí a coisa fica mais contraditória ainda, eu quero discutir isso aqui com vocês nessa análise de hoje. O segundo tema que eu trago para a nossa discussão aqui hoje é o fato de estarmos às vésperas da imposição de um teto de preços sobre os combustíveis, sobre o petróleo russo. Isso vai gerar um problema enorme. É muito provável que daí decorra uma crise brutal no mercado internacional, vamos ver se isso vai se confirmar ou não, mas às vésperas disso acontecer, acredito que isso vai começar a ser implementado a partir do dia 5 de dezembro, temos aí alguns dias até o caos nos mercados tomar conta ou isso se verificar um blefe, mas acho muito pouco provável que isso seja um blefe, se realmente for levado a cabo e a Rússia responder como tem prometido. Então temos no ar aí um ambiente bastante complicado para os próximos dias, de muita especulação. A gente vai ver um processo intenso de especulação ligado a essa questão da Rússia, do mundo ocidental. Vamos falar aqui do G7, que foi quem propôs isso, os Estados Unidos para ser mais específico, mas o G7 abraçou essa causa. A pessoa que eu primeiro vi falar sobre isso foi a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro nos Estados Unidos, falou sobre estabelecer um teto de preços para o petróleo russo, e a partir daí a coisa foi degringolando e a Rússia sempre respondeu que vai responder de um certo modo. Ela sempre afirmou que vai responder de um certo modo, e se ela realmente fizer isso, a gente vai ter um caos nos próximos tempos. Quero discutir isso no segundo momento dessa análise de hoje. Como sempre, eu trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Começo discutindo a questão da Europa como um ambiente pouco atrativo e pouco competitivo, que não valeria a pena, segundo setores da indústria automobilística. É muito caro produzir carro elétrico na Europa por causa dos problemas, e dentre esses problemas que a Europa apresenta de pouca competitividade está o preço da energia, muito disso por causa da sua aposta nas energias alternativas, ou seja, temos uma contradição no seio do processo de transição energética. E depois vamos falar um pouquinho sobre a questão do teto de preços sobre o petróleo russo. Primeira anotação que eu trago é a seguinte: a Stellantis, ou Stellantis, não sei qual é a pronúncia, nunca vi, eu sempre li sobre isso, nunca vi ninguém pronunciando o nome dessa empresa. A Stellantis, que é uma empresa que integra aí várias marcas automobilísticas, dentre elas Peugeot, Fiat e outras marcas mais,
A Stellantis, que é essa corporação, afirmou que é caro demais produzir carros elétricos na Europa por causa do custo da energia. Em boa medida, o custo da energia se deve a esse cavalo de pau energético que a Europa tem dado e que eu tenho discutido aqui no canal com vocês. Eu chamo de cavalo de pau e não de transição energética porque uma transição, normalmente, para ser chamada dessa forma, ela envolve uma série de pressupostos de segurança para a economia, de segurança para a sociedade. Então, a forma de transição energética que tem sido, que na verdade é segura, em boa medida é a que muitos países do sul global estão tentando promover. Estamos apostando em novas formas, estamos, que eu digo, o que vários países do sul global, como Índia, China, têm apontado. Queremos fazer a transição. Os BRICS, no geral, têm adotado essa forma de observação, assim como outros países do sul global. Quando a gente fala de países como Estados Unidos, Reino Unido, a União Europeia no geral, a gente vê que aquilo ali que está sendo proposto não é bem uma transição energética. Não é respeitar a sociedade, fazer movimentos que não prejudiquem e não destruam o tecido social, as formas das pessoas ganharem dinheiro. Isso seria uma transição. Agora, a forma como a União Europeia e os Estados Unidos, como o Reino Unido estão fazendo, é um cavalo de pau energético, porque isso está detonando as condições de produtividade, sobretudo as medidas que estão sendo implementadas na União Europeia. Quando a gente soma essa política ambiental de transição energética para formas alternativas de energia, as sanções em relação à Rússia e a politização da questão da energia que os membros da OTAN estão promovendo, a gente percebe que isso justifica em boa medida a perda de competitividade da Europa, que depende em boa medida das formas dos produtos energéticos da Rússia. Quando há um rompimento dessa relação, a Europa perde a sua capacidade de produção porque eleva o custo da energia. Existem aí vários fatores somados. Sanções contra a Rússia, que é um fator em boa medida geopolítico, questões de tributação de energias poluentes, desestímulos a formas de energia mais barata porque são poluentes, tentativa de aposta em formas de energia que não estão conseguindo no curto e médio prazo suprir a demanda. Existem aí então vários elementos. Quem foi apontado como um ambiente um ambiente mais promissor para o investimento é a Índia. A Índia teria mais potencial segundo o CEO dessa mesma empresa, dessa mesma corporação. Só que a Índia não está apostando num cavalo de pau energético. A Índia está usando em boa medida as formas de energia sujas, como o pessoal gosta de afirmar. Então a gente tem ambientes aí, tem a China que utiliza o carvão, inclusive como base energética, temos a Índia que se recusou a sancionar a Rússia, o que significa que para produzir carros elétricos, que são ambientalmente, segundo esse discurso mais, não estou concordando com ele, estou adotando o discurso do pessoal para ver a contradição nisso, porque existem vários problemas na própria formulação dos componentes que compõem o carro elétrico que têm um alto impacto ambiental. Talvez não no aquecimento global, como é o que é o lastro dessa discussão como um todo, mas existem problemas ambientais de várias ordens quando a gente fala da produção de componentes de carros elétricos. Só que para produzir os carros elétricos, estão procurando países que utilizam formas de produção de uma matriz energética convencional e não países que estão apostando no cavalo de pau energético, ou seja, toda essa história aí ela contém uma contradição interna muito grande. Trago mais uma anotação. A Índia tem maior potencial porque tem maior potencial produtivo, é mais atrativo. A Índia é mais atrativa porque evitou as sanções energéticas contra a Rússia. Isso significa que a Europa sabotou o seu próprio projeto industrial. Ela tem sabotado, ela tem dado um tiro no pé constantemente. A Europa está se auto-sabotando. Ela está se auto-sabotando em vários sentidos. O projeto de criminalização de todas as formas de energia antes do conflito com a Rússia estava se tornando algo cada vez mais alucinante. Estava se criminalizando tudo. O carvão não pode, o gás não pode, energia nuclear não pode, e daqui a pouco não podia nada.
Vários setores políticos, indo na onda do ambientalismo mais radical, estavam dando um verdadeiro tiro no pé da produtividade europeia, a ponto das empresas automobilísticas que produzem carros elétricos também afirmarem que a Europa se tornou um ambiente onde não dá para produzir um carro elétrico, que seria um carro ambientalmente mais recomendável, porque está apostando rápido demais em formas alternativas de energia. Há uma contradição. Vamos produzir o carro elétrico, que hipoteticamente é menos poluente do que o outro, em países que utilizam formas tradicionais de energia, muitas das quais nós mesmos, que temos a agenda net zero, a agenda do carbono zero, criticamos normalmente. Então é um discurso cheio de buraco aí no meio. Claro, porque existem duas questões, a ambiental e a questão da lucratividade. O próprio sistema não vai se implodir e abrir mão da lucratividade só para salvar a natureza, até porque, em boa medida, o discurso de salvacionismo da natureza é um enorme papo furado de setores que querem lucrar ainda mais com esse discurso ambiental e acabar com a competitividade do sul global, o que está se tornando cada vez mais difícil. Trago mais uma anotação. A Índia tem crescido como um vizinho concorrente da indústria chinesa, ou seja, Índia e China são países vizinhos. A Índia tem se apresentado e tem crescido enormemente, não só no cenário econômico, como no cenário geopolítico, como uma força não alinhada a Estados Unidos automaticamente, nem alinhada automaticamente à China, ou seja, é uma terceira força que tem explorado as divergências entre a China e os Estados Unidos, entre os membros da OTAN e os Estados Unidos e a China, para conseguir ganhar o seu espaço. Olha, não estou nem com esse e nem com aquele, eu estou propondo a minha forma de geopolítica, estou propondo a minha forma de concepção econômica. E isso está fazendo com que muitos setores que querem sabotar a China porque ela torna-se cada vez mais poderosa migrem para a Índia, o que dá um crescimento para a Índia em termos regionais, inclusive perante o poderio da China, e também faz com que a Índia projete-se no cenário global como uma das economias que mais tem crescido, assim como um dos países que mais tem colocado na mesa os seus valores geopolíticos. Trago mais uma anotação, mais uma notícia. França e Alemanha estão capitaneando um pacote de medidas protecionistas para a União Europeia, porque eu falei para vocês na semana passada. Os governos da Alemanha e da França têm criticado os Estados Unidos por ter promovido o protecionismo, ao exemplo da China, e ter estimulado medidas na Europa, o discurso climático, para conseguir sabotar a indústria na Europa, tornar a Europa pouco competitiva, que é uma questão que eu tenho discutido sempre com vocês aqui no canal. Em boa medida, essas questões ambientais, esses tributos ambientais, essa questão do clima e as sanções contra a Rússia estão destruindo a capacidade produtiva da Europa, e isso é muito estimulado pelos Estados Unidos. Aí vem os Estados Unidos, por um outro lado também, e apresentam-se como mais viáveis do que a Europa, ou seja, estão estimulando a Europa a fazer algo que torna ela pouco competitiva, e depois os norte-americanos se apresentam como uma possível saída para as indústrias que não conseguem mais se instalar na Europa por causa do custo da produção. Ou seja, os Estados Unidos estão sabotando a Europa para sequestrar suas empresas. E o que o governo alemão e o governo francês estão tentando fazer? Se deslocar no sentido de evitar que isso aconteça, mas isso gera um atrito enorme. Por quê? Porque tanto as forças dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, mas sobretudo dos Estados Unidos nesse sentido, estão tentando fazer da Europa um espaço pouco produtivo. A Europa está se blindando contra isso. O grande problema é que boa parte da Europa continental, e aqui a gente fala da União Europeia, não tem muita autonomia para bater de frente com os Estados Unidos. Seria necessário que a União Europeia fosse um polo de força para que ela pudesse manter os seus interesses. E, em boa medida, a União Europeia tem servido justamente para o contrário, para ser uma célula de inserção de interesses dos Estados Unidos no continente europeu. Muito embora a Alemanha muitas vezes tente bater contra minimamente, e a França vez ou outra, mas é um movimento muito pouco alterado. É preciso de uma política um pouco mais corajosa, mas para isso é preciso sair do garrote dos Estados Unidos e do garrote da OTAN. A OTAN é um enorme coturno norte-americano pesando o pescoço da Europa. Agora vamos falar sobre outro assunto que vai na mesma linha de combustíveis, de formas de energia. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do estabelecimento de um teto de preços
para a importação do petróleo russo. Isso não tem nada para dar certo, não tem nada para dar certo. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar a partir do dia 5 de dezembro. Primeira notícia que eu trago. A partir do dia 5 de dezembro, passará a valer o teto de preços sobre o petróleo russo. Esse é o combinado. Estabeleceu um teto entre 65 e 75 dólares. Segundo o governo dos Estados Unidos, quem está liderando essa iniciativa é a União Europeia. Liderando essa iniciativa, entre aspas. Os Estados Unidos estão empurrando a União Europeia na fogueira para que ela se queime com a Rússia, ou seja, mais um rompimento entre a Rússia e a Europa continental, produzida pelas forças que lideram a OTAN, que lideram o atlanticismo no geral. Aqui a gente está falando de oligarquias norte-americanas, estadunidenses e oligarquias britânicas. Empurram a União Europeia, a Europa continental na fogueira, fazem ela colidir com a Rússia, ela colidindo com a Rússia, tu tem uma quebra daquela integração eurasiática, que é fundamental para os dois lados. A Europa consegue se desenvolver industrialmente sendo parceira da Rússia, e a Rússia consegue escoar parte dos recursos energéticos que possui, também fazendo a sua economia crescer. Rompendo isso, a Europa perde e a Rússia perde, mas a Europa perde enormemente, porque a Rússia está destinando os seus recursos energéticos para países que ainda querem comprar, como é o caso da Índia, que está crescendo bastante com isso, a China, que está crescendo bastante com isso, e vários países asiáticos que não querem sancionar a Rússia. A Europa perde muito com isso. E é interessante que os Estados Unidos empurram mesmo a União Europeia sem nenhum pudor na fogueira. Aquela coisa assim, alguém tem que fazer algo constrangedor. Os Estados Unidos é aquele cara que chega por trás e empurra o cara na frente, toma a dianteira aí e te ferra com a Rússia lá. Torne-se menos competitivo que depois eu sequestro as tuas empresas. É mais ou menos nessa lógica que os Yankees estão jogando aí. Trago mais uma anotação. A Rússia já afirmou que poderá cortar o fornecimento de quem impuser o teto de gastos, o teto de gastos aqui no Brasil, o teto de preços. Se eu falei teto de gastos antes, me perdoem, tá? Que essa discussão está tão na mídia que o cara até promove erros aí na hora de falar. A Rússia já afirmou que poderá cortar o fornecimento de para quem impuser o teto de preços sobre o seu petróleo. A questão é, isso que a Rússia está dizendo é dissuasão ou ela realmente para valer? Porque o lance da Ucrânia foi isso, né? A OTAN ficou o tempo inteiro provocando, a Rússia falou, se cruzar a linha vermelha vai ter, se cruzar a linha vermelha vai ter. E a OTAN não levou em consideração. Quando cruzaram a linha vermelha, a Rússia realmente disparou lá as suas operações na Ucrânia e começou esse salseiro todo. Se a Rússia levar novamente isso até o rabo da palavra, vai dar problema, porque isso vai gerar um caos nos preços internacionais do petróleo, e isso vai impactar em todas as cadeias produtivas, no transporte, no preço de tudo. Vai ficar uma loucura. Vamos ver como é que isso vai acontecer, como é que isso vai se processar nos próximos dias. Trago uma última anotação, que é uma notícia. Os Estados Unidos estão prestes a derrubar várias sanções impostas à Venezuela, talvez para tentar, naquela coisa do cobertor curto. Eu estou cobrindo a Rússia com sanções, tenho que descobrir a Venezuela. A Chevron está às vésperas aí de retomar em boa parte das suas operações na Venezuela, desde que a Venezuela tope retomar uma discussão para uma transição, entre aspas, democrática do seu regime, que daí já é uma outra discussão, e claro, aquela demagogia dos Estados Unidos de levar a democracia para os outros, então é bom o Nicolás Maduro dormir com a arma debaixo do travesseiro aí ao negociar com os Estados Unidos. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, via boleto ou via cartão, então o Apoia-se permite essas formas de apoio financeiro. Pode apoiar tornando-se membro do canal aqui no YouTube e contribuindo aqui direto pelo YouTube. O botão membro está aqui embaixo do vídeo, o link do Apoia-se está aqui embaixo do vídeo na descrição também. E pode apoiar através do Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail e está na descrição do vídeo aqui embaixo. Mas eu te digo, a chave Pix é pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajudem com o valor que quiserem, se quiserem. Agradeço a todos que apoiam, que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.